Chegou no ápice da litigiosidade, medida cautelar. Por isso, e até porque com essa altura, com efeitos do remédio, eu vou ficar mais distante para eu não cair, vou ficar aqui embaixo. Acho que dá para ver normalmente. Que é um tema delicado. Nós estamos falando de uma lei de 1992 e em pleno 2019 vamos discutir medida cautelar fiscal. E, como diz a doutora Cristiane Botelho ontem, tem que fazer um disclaimer inicial. Primeiro porque sou procurador do município, da área da fazenda, o único de grandes devedores, responsável em Belo Horizonte. Sou advogado, então a adrenalina bate dos dois lados, tem hora que é difícil, né? Mas, principalmente num congresso em que se pretende discutir o direito, estou aqui como acadêmico, acho que como a maioria de todos nós, e quem discute o direito está preocupado em segurança e aplicar a ordem jurídica. Porque até como advogado público, e é a minha grande preocupação, doutor Manuel, eu acho que o advogado público ele tem que ter essa visão, e essa visão de que o Estado existe em função do cidadão. E essa preocupação é uma preocupação, acho que inerente para discutir uma medida que parte da administração pública e que é extremamente severa, né? Aqui alguns pontos foram colocados anteriores de como as questões processuais impactam no dia a dia da vida empresarial, impactam de forma, hoje, que em algumas delas você pode chegar a fechar uma empresa, e a doutora Cristiane Botelho ontem colocou que nos últimos anos de recessão são mais de 360 mil empresas fechadas. E diferente, doutora Mariana, né, da Arcelor, que consegue pagar milhões de custo de fiança bancária ou seguro-garantia, que consegue fazer um depósito e ser recebida na PGFN, e na maioria das fazendas. Aqui em Minas, doutor Manuel, a gente ainda tem como advogado dificuldade para subir no prédio da PGFN. É sério, eu acho melhor conversar isso com os colegas diante de uma apresentação tão bem pautada. A gente não é recebido, normalmente é recebido quando eu conheço o procurador, ainda bem que eu ainda tenho essa possibilidade mais atenta, mas a maior parte das empresas, elas não têm dinheiro para suportar depósito, elas não têm dinheiro para pagar seguro-garantia, aliás, elas não têm rating para receber um seguro-garantia. Esse é um problema que a Arcelor não vivencia pela dimensão, pelo tamanho que é, e porque uma crise não a afeta. Mas quem está na advocacia normal nossa, do dia a dia, né, tirando, né, meus grandes colegas, sabe o que as empresas estão sofrendo. E eu acho que nós também, advogados públicos, temos que ter essa dimensão para agir com correção, porque a empresa tem a sua função social de propriedade garantida constitucionalmente e precisa ser respeitada, assim como todos os cidadãos. Eu faço essa premissa exatamente para entrar na questão da cautelar fiscal. Já estava quase querendo mudar de tema, vocês perceberam, para ver se eu fugia dele, e porque as palestras anteriores me instigaram, assim, né, a minha cabeça está aqui borbulhando. Mas a primeira questão que eu acho que é fundamental em discutir cautelar fiscal é entrar na ideia do seu conceito. Por que do seu conceito? Eu falo que a novo Código de Processo Civil, toda vez que tem uma reforma de processos, os processualistas adoram inventar um nome novo, vem de Congresso, livro, agora é tutela de evidência, tutela de emergência, antes foi tutela antecipada. Cautelar não precisa ser ação principal, pode ser autônoma, demorar a reconhecer que eu não preciso ter outro processo, que cautelar se faz dentro de qualquer processo. Por quê? Cautelar é a natureza jurídica do nome dado a qualquer uma dessas tutelas, a qualquer outra medida judicial. E se esquecem, sobretudo, qual que é a finalidade de uma medida cautelar, inclusive a medida cautelar fiscal. A finalidade de todas elas, inclusive essa, só que essa é para a fazenda pública, significa garantir a efetividade da prestação jurisdicional. E quando que eu tenho a prestação jurisdicional? Eu tenho a prestação quando a decisão transita em julgado, né, quando o juiz dá liminar, né, o que ele acha na sentença, né, quando os desembargadores reúnem e decidem. A prestação jurisdicional, e foi bem colocado pelo Dr. Marcos Augusto aqui o caso do IPI, tinha um repetitivo, tinha uma decisão de turma do STF, e, de repente, muda-se. E muda-se e ainda sumula.
Segurança jurídica vai para o espaço, que é o pressuposto da ideia de modulação de efeito. No Brasil, já escrevi sobre a súmula vinculante número 8, não existe. Para preservar o quê? Para preservar tudo que o judiciário entendeu, inclusive repetitivo, e vinculou tudo que o cidadão fez, tudo que a empresa decidiu. Então, eu estou colocando isso porque a prestação jurisdicional ela só acontece quando a decisão transita em julgado. E depois que a Fazenda levantou 500 milhões, a empresa quebrou, não tem reparabilidade, não tem dinheiro que ressuscite isso. Então, quando se concede uma tutela cautelar fiscal ou de qualquer outra natureza, eu preciso ter em mente que, no final, a fazenda pública tem que estar assegurada, porque ela é parte de um processo. Mas a empresa e o cidadão também têm que estar assegurados, porque eles também são partes, e ao final, não é no meio, não é no curso da tramitação, aquela prestação jurisdicional, se for favorável a ela, a empresa, precisa estar evidenciada. Então, esse é o pressuposto para discutir medida cautelar. Até porque a segunda premissa, eu vou gastar o maior tempo nelas, depois eu vou passar os slides correndo, mas que eu acho que diante dos debates aqui vai ser o mais importante, é que se tem esquecido, eu acho muito por culpa, eu vou colocar, eu peço que essas minhas críticas acadêmicas sejam bem recebidas, né, no todo, boa parte pelo Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, em especial, estão esquecendo que a relação jurídica tributária é uma relação especial. Ela não é uma relação obrigacional qualquer, igual no direito privado. Igual o protesto da CDA ajudou em muito a gente fazenda pública, embora eu tenha um artigo escrito falando que é inconstitucional e ilegal em 2008 e não faço nenhuma defesa do município em relação a esse assunto, mesmo em função da súmula. Por quê? O protesto da CDA é um título executivo que foi com formação unilateral da vontade de uma parte, que é o credor. Por que eu posso protestar a título privado? Porque o título privado tem como pressuposto a validade da participação de duas partes. No direito tributário, até que eu inicie a execução, só ali que eu tenho ampla defesa e contraditório e devido processo legal, até ali eu tenho a convalidação correta de uma vontade que é a do credor por uma posição especial que ele ocupa no Estado Democrático de Direito e no Estado de Direito como um todo, que é ele, Estado credor, formalizando o crédito tributário. Isso precisa ser levado em consideração. Por quê? Porque eu estou protestando e quando eu protesto eu consigo financiamento em banco? Não. Quando eu protesto, eu consigo fazer ou ter uma operação numa licitação pública? Não. Antes de eu ter direito à defesa, eu quebrei. Eu não estou falando das grandes empresas, mas estou falando da maior parte das empresas do país. Então, é um absurdo o protesto de CDA. É um absurdo eu ter um bloqueio de milhões e comprometer a funcionalidade. Por quê? Porque a ordem prioritária, embora se tenha o princípio da menor onerosidade ao devedor dentro da execução, a ordem da prioridade da LEF e da Código de Processo, ou de qualquer que seja, é primeiro dinheiro, então tem que ter basta júdice. Está claro? Eu não estou defendendo, igual se coloca, e nem posso fazer presunção de que contribuinte e sujeito passivo é desonesto. A presunção constitucional é o contrário. Estou usando o judiciário para protelar. Se está usando é porque o judiciário está lento. A lentidão não é culpa do cidadão. Lentidão é algo que precisa ser estruturalmente trabalhado. Limitar direitos e garantias fundamentais não é culpa do cidadão. E o judiciário não deveria fazê-lo para agilizar execuções, prejudicando algo que depois vai ser irreparável. Então, é exatamente desse pressuposto que a gente olha e vou examinar alguns aspectos, vocês já viram que eu já estou desviando de novo do tema, da cautelar fiscal. Primeira deles, pressuposto da cautelar, como regra, crédito tributário constituído. Definitivamente constituído, isso está no 173 do Código Tributário Nacional. Duas exceções que são corretas. Quais são as exceções? Quando eu tenho tentativa de desvios de bens. Por quê? Tem que coibir? Tem que coibir. Se o devedor está tentando fraudar o credor, isso não é só a Fazenda Pública, que já tem uma série de privilégios da garantia do crédito tributário, como o artigo 185A, que estabelece a nulidade de transferência após a inscrição de dívida ativa, mas qualquer devedor, qualquer credor que queira, tem a pauliana. E fiquei muito feliz em ver pela primeira vez, eu não lembro se foi a AGU, Rodrigo, ou se foi a PGFN, ajuizar uma pauliana em Valadares e teve êxito. Defendi, infelizmente perdi, mas fiquei feliz em ver isso.
usou o devido processo legal, ajuizou a Pauliana, provou fraude a credores e conseguiu reverter uma decisão. Isso é devido processo legal, isso é respeitar o cidadão, isso é usar devidamente o Poder Judiciário. E dentro, o que me preocupa para falar de crédito constituído? Aí vem uma decisão do STJ de 2015, ministro Campbell, o que estabelece? Não, definitivamente constituído é o auto de infração, isso é suficiente. Como? Isso não é crédito tributário definitivamente constituído. Mas, para nossa sorte, a gente brinca que jurisprudência costuma ter hoje para todos os gostos, inclusive nos tribunais superiores. Tem uma de 2017, do ministro Gurgel Faria, falando, não, eu tenho que respeitar. Cautelar só cabe quando o crédito está definitivamente constituído. Aí vocês usam de acordo com a conveniência, de um lado para o outro. Né? E os dois do STJ, os dois de 2015, a lei de cautelar fiscal é de 92. Olha a situação. Em 2017 eu tenho outra. Não bastasse isso, vem uma decisão correta. O crédito está com exigibilidade suspensa, cabe cautelar fiscal? Se eu não estiver tendo desvio de patrimônio, hipótese alguma. Eu não tenho exigibilidade. Não existe o porquê disso. Aí uma decisão correta, também no ministro Campbell, em 2015, falando, não pode ter cautelar fiscal. Mas vejam bem, se teve, se está no STJ, olha o que a parte sofreu, e eventualmente até ali foi contrária a ela. Vocês têm ideia de o que é reparar esse dano? Primeiro, eu não vou conseguir quantificar, porque o judiciário vai falar que isso é imensurável. Que aí vem o problema das outras despesas, né, que o professor Frattari estava trabalhando. Mas, como tem jurisprudência para todo gosto, tem uma do ministro Quina, de 2018, falando que, veja bem, mas se suspendeu e já tiver ajuizado antes, aí pode continuar a cautelar. Tem lógica. Então, veja bem, autuei, estou na fase de recurso administrativo, o crédito ainda não está suspenso. Está lá na discussão, ajuizo a cautelar fiscal. Ou vou ter outra medida, como que eu faço? Não tem lógica. Por isso que eu brinco na academia, de vez em quando, com os que eu desoriento, no doutorado ou no mestrado, e com a discussão acadêmica, não tentem fazer um projeto em que você vai falar assim, vou construir o conceito tal de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Isso é impossível. Você não vai fechar o seu objeto de pesquisa e de estudo. Esquece. E aí me preocupa o precedente brasileiro que agora foi criado. O que vão fazer com ele se a gente não consegue uniformizar a jurisprudência de forma correta? Então, não vou entrar nesse assunto, que isso é outro problema. Quais são os motivos da cautelar fiscal? E esses motivos são importantes desde que devidamente interpretados, e essa é a maior preocupação para quem milita no dia a dia e sofre cautelar fiscal. Sujeito passivo, ele tem aquelas questões de domicílio certo e incerto, quando está fugindo tem que ter bloqueio. Tem que preservar a fazenda pública, sim. Fazenda pública é parte do processo. Se estiver tendo alguma conduta que não está compatível com a boa-fé processual, que na realidade é cumprimento da legalidade, a medida deve ser adotada, ninguém tem dúvida. Qual o risco? Olha a última ali. Sujeito passivo que, caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens. Caindo em insolvência tem que ser um conceito jurídico. O que é insolvência? Ou eu estou falido e teve decretado, ou tive insolvência civil declarada. Caindo não é tropeçando igual a fazenda faz, muitas vezes. Isso não é caindo em insolvência. Eu acho que o seu índice de endividamento contábil está mudando, então você está caindo em insolvência. Que é isso? Não funciona desse jeito. Então, por isso que eu estou colocando. É uma medida correta, desde que devidamente interpretada. Outros motivos, estou destacando o que está na legislação, quero pontuar apenas algum deles. Está colocando nome terceiro, desvio de patrimônio, cabe cautelar fiscal. Inscritos ou não em dívida ativa, ultrapassem 30% do seu patrimônio conhecido. Essa é a maior parte das causas de cautelar fiscal. Por quê? Primeiro, patrimônio conhecido, você vai no balanço, é o patrimônio líquido. Ninguém coloca lá bilhão no patrimônio líquido. Até porque se colocar é capaz da Fazenda, a Receita Federal, instaurar para saber de onde veio um procedimento. Patrimônio líquido costuma ser baixo, ou patrimônio conhecido em ativo, até porque se é grande eu tenho um passivo correspondente, senão o balanço não fecha.
Então, falar 30% do patrimônio, o judiciário não está aplicando adequadamente essa visão. Então, cabe cautelar fiscal toda hora. E aí vem a minha pergunta, porque o Ministério Público não questiona muitas vezes, sobretudo, o que vem no aspecto da União. Por que que quando tem 30% do patrimônio ajuiza contra um e não ajuiza contra outro? Isso não fere a isonomia? Ou os procuradores estão agindo de forma omissa? Ou eles estão perseguindo alguém? Qual que é o motivo? Eu tenho que ter um critério objetivo. Se eu for usar cautelar fiscal de todo mundo que se endivida acima de 30% do patrimônio, ela vai ultrapassar o número de execuções fiscais. Provavelmente. Inclusive em grandes empresas. Então, qual que é o critério para 30% do patrimônio? Passei demais? Não, que eu queria falar isso. Tem a sua inscrição no cadastro de contribuinte declarado inapta. Isso está cada vez mais surreal. Ontem eu fui privado de algum tempo do Congresso porque resolverem caçar uma inscrição estadual de um cliente. Achei que você é de fachada. No certidão negativa, não tem um débito inscrito. Fechei a inscrição estadual. 10 dias sem faturar. Você tem ideia do que é isso? Como que a Receita Federal vai... E agora deu moda nisso também, já tive 3 casos. Inapto o CNPJ. Do nada. Não fui intimado, não tive devido processo legal, não teve ampla defesa. Por isso que a litigiosidade, eu acho interessante a apresentação, a Fazenda diminuiu. Quem está litigando mais? O contribuinte. Claro, ela faz um negócio desse, eu tenho que litigar contra a Fazenda. Isso é inevitável. Ainda mais quando eu não observo os preceitos constitucionais que são existentes, eu vou litigar mais. Por quê? Porque com protesto de CDA, eu ainda não exerci meu direito de defesa, estou sendo protestado, quem vai ter que entrar com a ação? O contribuinte, ela é polo passivo, olha que lindo. Aí apresenta o número para o CNJ, veja bem, eu já não litigo mais. A culpa é do sujeito passivo, é brincadeira. Na provocação, assim, é só por conta da... só porque eu tô assim, preocupadíssimo. Porque esses números têm sido adotados pelo CNJ, o pior é isso. Aqui no município de Belo Horizonte fizeram isso, a ação de execução desiste e manda protestar. Eu falei, eu não assino. Se fosse uma prefeitura do interior, o Ministério Público no dia seguinte ajuizava a ação de improbidade administrativa por renúncia fiscal indevida. Como que não ajuizaram contra a União? Quanto não ajuizaram contra o Estado, que faz isso, deixa prescrever muitas vezes, arquiva milhões de processos? Onde está escrito e que lei está autorizada essa renúncia de receita? Que eu saiba, eu só posso deixar de cobrar quando tem lei, anistiando. Isso é o que se estabelece o CTN e o CNJ chancela. Não dá para explicar. Enquanto isso, a gente tem que defender a improbidade administrativa dos prefeitos, coitados. Está claro? Então, a realidade do mundo lá em cima está bem diferente da realidade que se vivencia na maior parte. Essa é a preocupação, de conhecer onde que está lá a ponta. Não existe só grandes devedores. Existe toda uma realidade econômica que está subjacente e abaixo. 1 minuto, estou perdido. Eu vou passar das partes processuais de uma forma geral, porque tem um assunto mais importante. Processo está na legislação, quando é o cabimento, competência. Vai estar à disposição de vocês isso, porque tem um assunto que é os limites da cautelar fiscal e a reparação dos danos e de como que a documentação deve ser utilizada. Por que limites? Primeiro, a lei estabelece ativo permanente. Com a mudança do IFRS, das novas regras comparadas, nós estamos falando em ativo não circulante. Então, é aquilo que não afeta a operação da empresa. Isso precisa ser respeitado, porque senão depois o dano é irreparável. Eu não consigo mais salvar uma empresa que tem o seu ativo circulante. Ah, mas o STJ fala que excepcionalmente pode. Tem outra decisão falando que não pode comprometer a viabilidade. Quem aqui consegue mostrar isso no despacho no judiciário, e com provas e documentos, e consegue ver isso de forma clara? Alguém já passou e conseguiu fazer isso assim de forma bem transparente? Porque eu já tive vários casos, eu não consigo. Tá claro? Então, esse é um problema sério de como a gente vai fazer. Esquecem que um bloqueio generalizado, como é pedido, ele
afeta a vida da empresa, a sua sobrevivência, né? Aí, dentro das limites da concessão, vem esse caso. Isso hoje está surreal. Que é o quê? Veja bem, se não tiver patrimônio na empresa, vão atrás do sócio do administrador. Que isso? Até o caso de cautelar fiscal aqui na Justiça Federal, botaram 53 CPF, CNPJ, não deram direito de defesa, não comunicaram cada um, deram sigilo, deu vista para a Fazenda Pública, colocou na Receita Federal no patrimônio de todo mundo, sem certidão, tem 6 meses não consegue. O agravo tem só de conclusão no TRF, mais de 6 meses. Vamos para a realidade. Estou falando de caso. Está claro? Então, eu preciso tomar cuidado nessa questão de afetar administrador. A doutora Cristiane Botelho colocou muito bem, a pessoa constrói um sonho, monta uma empresa, vai empreender, não é bandido, é empresário, tem os seus percalços, tem os problemas, pode ser dele, pode ser da contabilidade, cada um aqui conhece um caso para vivenciar, e de repente está nessa situação com a vida, o patrimônio, muitas vezes, porque bloqueou, a primeira coisa que desfaz é o casamento. Não, estou falando que eu vejo vários casos que a gente enfrenta lá. Bloqueou tudo. Vai explicar isso. Vai explicar que você não consegue desbloquear em 3 meses. Vai explicar, você não explica. É inexplicável. Aí o dano, depois, como que vai reparar? Por isso que tem uma parte que chama justiça também, mas que eu acho que milita em outro ordenamento jurídico, em outro mundo, que é o trabalho, que a juíza deu uma sucessão porque a empresa distribuía produtos daquela que estava em recuperação e era a devedora. Alguém já viu isso? Imagina, o Carrefour não paga a Justiça do Trabalho. Aí você vai pegar todos os fornecedores do Carrefour e bloqueia na conta, direto, sem júri. O que eu fiz? Notifiquei, o Rodrigo mandei lá para você, uma notificação na AGU para a União, por responsabilidade objetiva, e informei a juíza. Direito de regresso aí ao judiciário. Foram 4 casos, uma juíza voltou atrás, os outros 3 estão aí, ainda mantém. No Justiça do Trabalho, se você não tem garantia, você não tem recurso, é um negócio real. TRT, está claro? Então, eu não posso deixar esse outro mundo contaminar o mundo real aqui da Justiça Estadual, da Justiça Federal, com relação a questões atinentes à sucessão, à responsabilidade tributária, que são seríssimas. Meu tempo esgotou, mas eu preciso falar mais um pouco, Mariana. Só mais um pouco. Deixa eu ir, então, para o último ponto que me interessa. Estudos vão ter as jurisprudências. Por quê? O que é que me interessa aqui? Por que está acabando, de certa forma, cautelar fiscal? Principalmente para a União. Juiz algumas. Os outros gostam mais de operações midiáticas, quando ela vem junto com polícia, com tal, etc. Por quê? Porque o arrolamento já foi colocado há muito tempo e se conhece. Vai autuar, arrola bens. Arrola bens. Aí você não faz mais nada com os bens arrolados. Você já está travado. Não bastasse o arrolamento de bens, que apesar da sua juridicidade, para mim, questionável, eu ainda acho que é uma ideia de preservação do patrimônio conhecido, desde que não tenha excesso de penhora, excesso de garantia, etc. Inventaram a averbação de CDA, que é a Lei 13.606, que tem os efeitos, que é a portaria PGFN 33. E que estava pautado, parece que o Supremo tirou de pauta ontem ou anteontem, não é isso? Estava pautado, um ADIM sobre isso. Vocês viram já a averbação da CDA? Alguém já leu a PGFN 33, portaria? Eu li, comecei a reler, eu falei, não, eu preciso parar. Aí eu parei, deixei uma semana, li de novo, reli, parei, voltei. Aí eu cheguei na parte da averbação pública, eu falei, agora não bastasse o Supremo legislar, a PGFN resolveu legislar também. Criou a execução administrativa, supostamente na base da 13.606, tem competência jurisdicional. A verba não bastasse para o protesto de CDA. Aí eu lia de novo e voltava, eu falei assim, eu vou mudar esse nome.
é um apelido carinhoso, não é para levar a mal, eu vou chamar ato institucional 33. Eu não estou no Estado Democrático de Direito. É um negócio difícil. É um negócio difícil você ler essa verbação de CDA. O Supremo vai examinar a sua constitucionalidade. Estou achando, porque essa questão da execução administrativa, eu tenho 5 artigos escritos, fazendo comparação com o sistema do Uruguai, da Argentina, Portugal, Espanha e no Peru, onde a execução fiscal é 100% administrativa, embora não tenha tribunal administrativo como na França. Então, fiz um estudo detalhado para ver essa questão. Só mudando a Constituição Federal. Eu não posso dar jurisdição para o credor, para um credor que estabelece o crédito tributário na visão dele. Eu tenho que respeitar o cidadão e o seu direito de defesa contraditório. Por quê? Porque é só depois que eu vou para o judiciário, e o judiciário já não tem garantia, porque você não tem mais embargos de execução com efeito suspensivo, recurso agora não quer ter efeito suspensivo, estão discutindo no Congresso liquidação antecipada de garantia de um processo que eu nem tive direito de defesa ainda, porque estão equiparando a relação jurídica tributária à obrigação privada, expropriando bens sem que eu chegue lá e depois eu falo, não tem indenização que repare isso. Não tem. Porque você não vai mensurar isso na vida familiar de ninguém. Você não vai conseguir fazer um valuation ou vai fazer uma perícia para medir se a empresa fechou, quanto que isso deu de prejuízo. Então, quando eu falo tributação e desenvolvimento, que é o tema do Congresso, 30 anos do STJ, nós estamos num momento extremamente nebuloso. Eu ainda não tenho a consciência exata de como o STJ vai conseguir contribuir de forma efetiva em execução fiscal, em parte tributária, respeitando a equidistância dos dois sujeitos da relação jurídica de forma equilibrada. Eu não vejo, numa perspectiva de curto espaço de tempo, como esse desenvolvimento não vai ser afetado por essas decisões do Poder Judiciário. Obrigado, gente. Queria só, na dinâmica que eu estava falando sobre construir pontes também, e não vou entrar na discussão dialética sobre cada ponto, que a gente de fato tem muito processo para fazer isso, inclusive, em relação à legalidade da verbação, de fato o Supremo vai decidir, mas é algo previsto em lei, né? Então a portaria não inovou porque ela se ficou adstrita aos limites previstos na lei. Em relação ao atendimento advogado, eu perguntei ontem, inclusive, na Procuradoria da Fazenda aqui em Minas, e eu tive o feedback do Dr. Edgar, inclusive, que é um procurador que eu não conhecia, conheci ontem, falando que ele estava atendendo advogado segunda-feira, um advogado recém-formado, e ele teve que explicar mais ou menos onde é que estavam as dispensas. Então, se um advogado recém-formado tem esse acesso... Eu conheci ontem. Então, podem falar com o Edgar e outros lá também, por exemplo. E o acesso é institucional porque é via Sistema Regularize, que é um portal da Procuradoria do ano passado. Então, se o contribuinte pedir o atendimento de advogado, vai estar registrado no sistema. Vai poder reclamar que não foi atendido porque tem uma informação desse sistema. Então, a Procuradoria não tem um controle de eu quero atender isso, não quero atender aquele. Muito do que eu falei aqui é baseado em evidências e dados. Infelizmente, eu não estou aqui falando em especulação. São números. Números que vão da ponta, lá do STF, que é um lugar que a gente já tem uma litigiosidade diferente, até a seccional. E aí, seccional, eu lembro de Sinop, que eu trabalhei em Sinop. Trabalhei em Cuiabá, trabalhei em Brasília, na primeira instância também, com execução fiscal. E essa percepção de construir é muito importante. Estar do lado do contribuinte para entender qual a dificuldade dele é importante. Só que, ao mesmo tempo, a gente também não pode transformar um título executivo da CDA em uma ação monitória, uma execução fiscal. A gente tem um título líquido certo e exigível. A gente tem contraditório administrativo e, felizmente, os colegas do CARF puderam trabalhar ontem sobre aqui, falar sobre desenvolvimento de teses, é outra discussão, mas tem um contraditório administrativo. A gente tem tributos que são autodeclaratórios, e aí falar que teve um ato da Fazenda na Constituição e que aí seria algo draconiano, eu acho que é algo um pouco forte. Mas a ideia, e aí eu não quero entrar de novo na minúcia, é que a gente tem esse tipo de debate para a gente fazer essa reflexão na Procuradoria.
A gente tem um fluxo processual de 3 milhões de processos por ano que tramitam na Procuradoria, são 2.000 procuradores. E a gente ainda tem que convencer os colegas, todos, a entender essa estratégia uniforme institucional. Então é um trabalho que está sendo feito, um trabalho que toda a Procuradoria está imbuída, e eu repito, dos 500 milhões do contribuinte pessoa física, todos eles, e nós inclusive, merecemos ter do Estado essa percepção de que o Estado é feito para o cidadão. Então, existem esses casos, eu poderia também narrar uma série de outros casos diversos que falam de contribuintes em outra situação, mas o mais importante é que a gente tem muita fé no trabalho da advocacia, pública e privada, e especialmente no trabalho do Poder Judiciário e no sistema de precedentes. E sobre Portugal, Portugal tem 13 contribuintes que devem mais de 5 milhões de euros. O Brasil tem 15 mil contribuintes. Tudo bem que o tamanho de Portugal é o tamanho do Brasil. Então, quando a gente analisa um sistema tributário, a gente tem que analisar o sistema tributário todo, que é um sistema de pesos e contrapesos. Então, eu posso ter uma litigiosidade administrativa melhor, que diminui a litigiosidade judicial. Esse foi o escopo, inclusive, da Portaria 33, de permitir o contraditório ainda no âmbito administrativo, de uma forma mais ampla em relação ao redirecionamento de eventual CDA. É uma cultura. O que a gente quer aqui é construir essa cultura. Manuel, também tem que dar, né, um trabalho, mas é um trabalho magnífico como esse, tem que parabenizar a Procuradoria, essa iniciativa que é recente, eu acho que nós vamos colher esses frutos, né? Como eu falei, são alguns questionamentos mais numa visão acadêmica, claro que você traz alguma vivência que tem de advocacia, de ver também como procurador do outro lado, e apesar, a minha esposa brinca comigo que quando eu abro a boca eu não pareço que sou um cara que não gosta de litígio, né? Ela brinca, mas eu detesto briga, tanto que a minha atuação em escritório é mais consultiva do que contenciosa, porque eu acho que você vai perder tempo e desgaste e energia, tanto da fazenda como da empresa, em qualquer tipo de litígio, em qualquer área, não é só tributária. Então, só para falar, sou adepto e parabenizar, até porque a AGU está no trabalho brilhante de mediação, de conciliação, a PGFN também, está já ampliando esse debate para transações tributárias, arbitragem tributária, que eu acho que é algo que vai ser muito útil para esse estreitamento. A professora Isabel construiu conosco, na época da Procuradora-Geral do município, uma comissão exatamente para diminuir a litigiosidade, estreitar relações, fez isso no estado de Minas Gerais, tivemos a oportunidade de acompanhar, participar da comissão, isso resultou em textos legislativos e em medidas extremamente úteis. E eu sei que tanto a Fazenda Pública Federal, aqui em Minas, se tem um corpo técnico de fiscais e de procuradores de uma qualidade absurda e de uma empatia exatamente nesse recebimento e nesse diálogo também. E no município é um trabalho que a gente busca e sempre é recomendado. Então, queria só te parabenizar por isso, que as críticas são só jurídicas, principalmente essa execução administrativa, eu tenho pânico dela. Pessoal, agradeço, acredito que cada um aqui demonstrou claramente, né, o seu ponto de vista, suas angústias, mas eu acho que o espírito de todos nós aqui em conjunto é imbuído no espírito da parceria. Teria um ponto que eu queria só fazer uma provocação também, quando você falou um pouquinho das cautelares, eu vi que no evento que a gente tem falado muito pouco da criminalização tributária, claro que o bloqueio de patrimônio é algo muito relevante, mas um tema que está nitidamente ligado é a criminalização, e para mim hoje a criminalização ele é tão importante quanto a reforma tributária. Faço uma provocação aos organizadores do evento. Espero que no ano que vem o Supremo já tenha ajustado a rota na decisão de novembro, né, em razão do precedente do STJ, mas a gente tem passado por enormes desafios nesse sentido. Os executivos estão, de fato, alarmados com essa equiparação do tributo simplesmente declarado não pago ser criminalizado. Então, esse é um ponto realmente preocupante. Eu espero que todos nós, em conjunto, a gente possa construir um ambiente jurídico mais estável. Agradeço a presença de todos. Foi muito bom, acho que o debate foi muito rico e era o que a gente estava objetivando. Ok, muito obrigado, então, aos palestrantes.